Conectar. A arte humana de encontrar caminhos. Desde a antiguidade, a inquieta mente do Homo sapiens sapiens busca identificar padrões e romper barreiras. Telas, vida, sociedade. No fim, as buscas do ser humano o levam na direção de si mesmo. Oi, eu sou o Cauê e os romanos iam adorar o Reddit. Oi, eu sou o Kainan e eu ainda acredito na volta do Orkut. Nossa! Muito boa. Oi, eu sou Inaê e eu sou dos nativos digitais. Ah. Inclusive, assisti a Galinha Pintadinha com 2 anos de idade. Sabia entrar no YouTube. Não, uma cria da internet, né? Você conheceu o novo mundo. Aí, cara. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 6 do Mostrando a Língua. Meu Deus. É o meio da temporada, é isso mesmo? Gente, é muito rápido, tá passando mais rápido do que o feed do TikTok. Rapaz. Pessoal, não tinha um tema mais atual e mais dentro da nossa realidade do que falar sobre as redes, mas falar também sobre o que conecta, literalmente, a gente com a rede social, que é a conexão. E o que veio antes disso, Cauê? Esse ímpeto, tô zoando. Todo episódio. Não, mas de verdade, o que conecta a gente uns aos outros e faz a gente querer compartilhar as coisas. O que eu acho mais fascinante nessa história é ver como muitas coisas gigantescas aconteceram ou por acaso ou sem o destino final que se tornou. A tecnologia, né, evoluindo e o ser humano continuando progredindo, cara. Pois é, eu sinto que a gente tá até meio que evoluindo as discussões, porque a gente tem falado de tanta coisa do ser humano e agora a gente tá encontrando a vontade de se conectar literalmente no que foi e se tornou as redes sociais. Mas aí já estamos entrando muito no episódio de hoje. Muito spoiler, muito spoiler. Vamos nessa? Nos aventurar no mundo das redes? Eu já vou discar a minha internet pra me conectar. Pode ligar o modem, Cauê. Então bora, porque o episódio de hoje é sobre a rede e o social. O ser humano é um ser social. É o único animal que depende de outro pra ser ensinado tudo. Não é igual um cavalo que já nasce andando. A gente nasce chorando, inclusive. Olha aí, já buscando conexão com a mãe. Exatamente, cara. Então, a gente tá, ao longo da nossa vida e durante o processo de se tornar humano, buscando o outro, buscando a conexão. Te digo mais. Ah. A gente já vem conectado de fábrica com a mamãe. Meu Deus. Literalmente, Por um né? cabo lã. Seria o umbigo a primeira conexão do ser humano? Kainan, isso é uma constatação fortíssima. Na hora que você nasce, faz... tududum. É ejetado com segurança, velho. Caramba! O médico clica com o botão direito, né? Isso é muito bom. Mas assim, a gente falou da vontade de contar histórias, a gente falou da vontade de celebrar várias coisas que são naturais do ser humano, né? São os ímpetos do ser humano. E a gente tá se deparando aqui com outro lado do ser humano, mas que aí é muito íntimo mesmo, que é de se ligar, de se conectar com os outros. E aí estabelecer redes. A gente tem redes de família, Redes de apoio. Não existe a gente se não existe a vida em comunidade. A própria fisiologia já mostra que nós somos selecionados com o apoio do outro, né? A gente só sobrevive porque o outro tá ali. Isso vale desde Homo sapiens sapiens até hoje. É muito boa a analogia da rede, né? Porque se você pensar numa rede de pesca, por exemplo, você tem ali vários fios entrelaçados por pontos. Então, essa analogia é como se cada pontinho fosse uma pessoa que se conecta, né? Nessa grande rede. Eu acho isso muito maneiro. Véi, connexio, em latim, ou connectere, né, que veio dar depois, é literalmente unir. Então, conectar é estar unindo essas partes separadas. Pô, isso da rede é realmente perfeito. São vários pontos unidos que formam algo maior, mais forte, né? Se sustentam juntos, né? São capazes de alcançar coisas maiores. Muito simbólico. é tipo, é quase uma metáfora, mas que tá presente há tanto tempo, né? De imaginar seres humanos conectados. Coisas além que unem eles. Família, trabalho, gostos em comum. E você falou uma verdade, que o ser humano é um ser social, né? Então, todos os nossos problemas, relações, dilemas, eles são decorrentes da interação social. Se não houvesse interação, não haveria ser humano. Não há ser humano sozinho. E se você pensar nesse lado da interação com outros seres humanos, na prática o que você tá querendo fazer é transmitir informação. E a gente foi encontrando, com o passar do tempo, meios e formas de aprimorar esse processo de passar essa informação adiante. E tem informações desde histórias, né? História
histórias, ou mitos, ou lendas. Mas também tem informações que carregam a sociedade no sentido de números, quantas pessoas a gente tem, quanto alimento a gente tem. Inclusive, no episódio passado, o Marcelo Varela comentou dizendo sobre os primeiros registros contábeis, falando que eles foram nas cavernas, que a gente tinha falado de rupestre e tal. Por exemplo, um desenho de cabra e um risquinho, ou 2 risquinhos, ou 3, pra mostrar a quantidade de cabras e ali fazer um registro de inventário. Massa. Olha que fascinante, uma informação já sendo registrada num artifício tão rudimentar, né? Essas informações foram sendo transmitidas, anotadas de certa forma, foram muito importantes pra gente evoluir como sociedade juntos. Olha que legal. Então a gente constata as coisas do mundo, transforma em informação e compartilha essa informação entre si, ou registra essa informação em algum lugar e assim seguimos transmitindo, se conectando. Véi, eu lembro do que você falou no episódio passado de computare. A gente trouxe o contar, né? Que a gente tava falando de contar histórias. Mas aí existe essa relação entre contar histórias com contar, né? De cálculo mesmo, matemático. Contar vem do verbo computare, que é fazer um cálculo, calcular. Que massa! E é muito legal observar como foram surgindo formas diferentes de fazer esse registro, né? Ou de contar essas informações. Tem um ábaco, né? Que é um exemplo que foi usado por várias civilizações pra contar, velho. Tinha uns algarismos lá dentro daquelas pedrinhas e todo um sistema matemático que já funcionava. Eu acho fantástico, eu não sei usar o ábaco até hoje. Eu não faço ideia de como usa um ábaco. O professor de matemática já levou na sala e eu ficava assim, ó. Levando de um lado pro outro. Cara, eu também tive muita dificuldade em entender o porquê de estarem trazendo o ábaco quando era criança. Eu lembro de pensar assim, meu Deus, mas o que tem a ver isso aqui? E aí eu só fui entender a grandeza do ábaco depois que eu entendi que ele era uma forma de guardar informação, de você representar informações. Não era só você contar, né, igual contar nos dedos ou, enfim, guardar rapidamente. Não, ali você conseguia executar coisas mais complexas, como divisão, multiplicação. Nasce a capacidade de representar uma informação através de símbolos ou, nesse caso, pedras e tal. É uma representação de uma informação. É um símbolo que guarda um significado e a gente consegue utilizá-lo como ferramenta para chegar a um resultado. Acho que os cálculos são muito parte disso, né? De você trabalhar com essa representação para poder chegar num resultado mais complexo. A informação, a forma da informação ser transmitida adiante foi sendo aperfeiçoada cada vez mais. Na Roma Antiga, a gente mencionou, inclusive no episódio 1, problemas como inflação era uma realidade, a produção de moedas novas para corrigir isso, mas, enfim, a forma como você vai contabilizar esses dados, essas informações para serem passadas adiante, melhor entendidas, contadas, calculadas. Fazer daquela representação um dado. Os romanos tinham computadores? De certa forma, sim, velho. Porque o computador surgiu diferente de como a gente conhece hoje. Os computadores eram pessoas que escreviam na folha, velho, físico ali, ó, computando. Pessoas que precisavam calcular, cálculos complexos, eram especializadas nisso, eram computadores. Imagina você ter que guardar séculos de registros em papiro, sem uma calculadorazinha assim, ó, pra você fazer o balanço do mês. Pois é, velho. Nas calendas. E esse processo de contar é muito importante. Tiveram vários instrumentos, né, pra facilitar as contas, mas um dos mais básicos são os dedos, cara. Os dedos são tão importantes pra contar que em latim, dígitos é dedo. Olha isso. E digitale é algo relativo ao dedo. Então, hoje, os números que a gente conta com os dedos, os números dígitos, são os números de 1 a 10. Que dá pra contar na mão. Onde tem as impressões digitais. Exatamente, olha só, a gente carrega nos dedos os números e os números nos dedos. Cara. Dessa relação da conta de computar. Que é exatamente como o computador funciona. O computador nasceu para substituir ou para aperfeiçoar a forma de se calcular. Nada mais é do que isso, gente. Era uma super calculadora. Vamos imaginar que nós somos uma pessoa lá na década de 50. Você vai fazer os seus cálculos ou na lousa, né, no quadro, ou na folha, e beleza. Aí, um maluco propõe assim, rapaz, eu acho que dá pra gente fazer isso, tipo num ábaco, mas num ábaco eletrônico. A gente vai montar uma máquina que é capaz de contar pulsos elétricos e representar informações
informações através disso. Então, se são 3 luzinhas que acendem, eu sei que é a letra A. Se são 4 luzinhas que acendem, eu sei que é a letra C. E assim sucessivamente, fazendo vários cálculos numa velocidade rápida, ser capaz de transmitir informações a partir desses pulsos. Porque na prática, o computador que a gente tem hoje e o que começou com o Alan Turing lá segue a mesma lógica de estar codificando a informação em dígitos, né? Em 0 e 1. Exatamente. E aí, por isso que é o digital. Porque são os dígitos que vêm lá do dedo, lá da contagem. Exatamente. O sistema binário são zeros e uns. Você falou Alan Turing, o sistema dele lá é praticamente a mesma coisa que se usa até hoje. Os processadores 64 bits. Cada bit é como se fosse uma luzinha daquela. Começou com 4, com 8. O processador tá calculando coisas no sistema binário, 0 e 1. Os dígitos estão sendo representados numa tela em outra informação. Ele tá recebendo esse pulso de energia, transformando em 0 em 1, em 0 em 1, 0 em 1, 0 em 1. Dígitos. E tá retransformando esses dígitos em arquivos, em imagens, em tudo. Por isso que é um computador, ele está calculando o tempo inteiro. Quando você mexe o seu mouse, o processador está com diversos processos calculando a rota daquele mouse. Então ele sabe que você vai pra lá, sabe que vai pra cá. E em tempo real tá atualizando aquela tela, sem que o seu olho perceba, você tá interagindo em tempo real. Coitadinho do computador. Ele trabalha muito. Demora 2 segundos pra abrir a página e eu já fico assim, mas esse negócio não serve pra nada mais. Fazendo só 4 milhões de cálculos por segundo, né? Kainan, a gente é muito mimado. Eu já falei isso? A gente é muito mimado. Qual que era a lógica aí por trás? Passar uma informação para uma máquina através de um conjunto de instruções e a máquina devolver uma informação para o ser humano. Então tá havendo uma conversão de um sinal humano, ou mesmo um sinal analógico, né, das coisas se mexendo, para um sinal digital. Eu queria exemplificar isso para tentar demonstrar como isso ainda é presente. Quando a gente fala de digital ou até de virtual, é um mundo que está sendo representado. Então, é meio que sem querer que o computador vira o que vira hoje. Uma máquina sendo cada vez mais desenvolvida para poder fazer coisas ainda mais avançadas. Uma supercalculadora que foi sendo aprimorada. E aí, aquela caixona foi evoluindo, e aí hoje em dia a gente consegue ter em casa um computador. O celular efetivamente é um computador, tem processador, tem tudo dentro ali. Essa invenção hoje é capaz de representar tantas e tantas e tantas coisas que nós temos um mundo dentro dos dígitos, né? Temos um universo digital. Que massa, velho. Muito O legal, mundo velho. digital veio parar na nossa casa e agora pessoas estão nos assistindo por ele. Olha aí, Olha bicho. só. O que é virtual, o que é real? Eu não sou 0 e 1 não, hein? Hoje em dia, onde é mais comum de se ter grandes invenções, assim, máquinas revolucionárias? Onde elas chegam primeiro? Impressora 3D, a CNC, aquela máquina de corte, acelerador de partículas. Caramba, na universidade. Exatamente. Ah, é? Aham. Viva a Olha universidade. só, garoto. Grande parte das tecnologias desenvolvidas, se não nascem nas universidades, são adquiridas por elas primeiro, né? Porque é ali que a ciência tá nascendo, evoluindo, indo em frente. Também a tecnologia militar, que, né, infelizmente desenvolve armas, mas que também é responsável por muitos projetos de tecnologia. Foi exatamente assim com os computadores. Na década de 60, aí era Guerra Fria, aquela coisa, Estados Unidos e Rússia disputando, aí quem vai chegar no espaço primeiro, necessidades de cálculo ficando cada vez mais complexas, a tecnologia vai acompanhando. E aí os malucos perguntaram assim, rapaz, e se eu conseguisse conectar esse computador aqui com aquele computador lá da outra universidade? Mas os caras não foram lá e fizeram isso? E aí, sem saber, os caras estavam fazendo algo que iria revolucionar a humanidade. O computador tá se desenvolvendo e agora os caras começam a misturar um computador com outro, conectando. E vem cá, a gente falou de rede como algo físico. Rede em inglês é net. Então, um trabalho de rede seria um network. O trabalho de você tecer uma rede seria você fazer um trabalho de rede, entre aspas. As pessoas faziam um network e depois os computadores começaram a fazer um network. Tanto é que essa palavra foi emprestada justamente para isso. Foi nesse projeto militar chamado ARPA que eles fizeram a primeira rede local. Então nasceu a ARPANET. Os computadores trabalhando em rede.
Que bonitinhos, velho. Eles só estavam fazendo networking deles ali. E aí, se você pensar que os computadores ao longo do tempo foram evoluindo, essa tecnologia também foi se aprimorando. E no mundo lá fora, a informação estava passando por essa evolução também. Com a invenção do computador se espalhando para a sociedade, a gente tinha agora, por exemplo, sistemas que antes eram analógicos, em folhas, se tornando digitais. Então a gente tem a digitalização do mundo. Uma biblioteca, por exemplo. Tinha que ir lá e anotar quando a Inaê foi buscar um livro. Vai lá no arquivo, entrar no... pegar as pastas. Exatamente. Agora você tinha isso de forma digital. Você tinha um computador pessoal. Então eu consigo guardar aqui nessa memória desse computador quando que a Inaê veio aqui da última vez. Então o mundo inteiro tava numa revolução, né? Por isso que é a tecnologia da informação. É a gente sendo capaz de cada vez mais ter operações complexas de informação. Aí você imagina isso em grande escala. Os bancos podendo guardar as informações. Aí você tem o caixa eletrônico. Tudo, o mundo começa a passar por uma transformação. Voltando lá nas universidades, de agora com computadores mais desenvolvidos, tem o computador da biblioteca da universidade, tem o computador da secretaria da universidade. Cada um deles recebia um endereço em números, um endereço digital. Eu poderia daqui mandar uma informação para o outro computador. Eu iria acessar o endereço dele e mandar. E aí tem uma história muito massa de uma mulher chamada Elizabeth Feinler, que era responsável por guardar a lista de endereços, só que no computador. Então ela tinha um arquivo chamado Hosts, que era um arquivo de texto, onde ela guardava os endereços dessa rede. E se é o computador da biblioteca, tinha o número de endereços e aí um nome. Se aquele computador estava dentro da rede, era o nome.net. Se aquele computador de repente era de uma instituição comercial fora da universidade, era o nome.com. Se era um computador governamental, era um endereço .gov. Então começa a nascer esse monte de coisa que a gente conhece, cara. Começa a nascer uma rede que vai se aprimorando de tecnologia. E isso vai fervilhando pelo mundo. E aí alguém tem a brilhante ideia de conectar uma rede a outra. E você tem uma conexão entre redes, entre networks. Você tem a internet, que é a rede de redes. Eu queria dizer que o Kainan fez jogos digitais. Então quem estudou pra esse episódio foi você, velho. Eu tive aula de redes, velho. Olha só, mano! Tive aula de redes, tive aula de algoritmos, de inteligência artificial. Pô, você tá preparado pra 2025 pra frente. Exatamente, velho. Ah, mas a IA é muito mais velha do que na faculdade. Uma coisa que eu acho bizarra é que a internet é literalmente cabos, né? A gente não fala suficientemente sobre isso. E aí tem cabos no fundo do oceano, ligando a América do Sul até a África, até a Europa, até... Eu vi uma foto de um tubarão mordendo um cabo desse, velho. Coitadinho. Que prejuízo. Nossa, que prejuízo, verdade. Alguém comentou, meu Deus, ele sabe o sabor de um byte. Byte. Meu Deus. Muito boa. Ele deu uma byte. Ele deu uma byte, cara. Mas é isso, né? A fibra ótica é capaz de... É um fio que conduz luz. Ao invés do impulso elétrico ser num fio de cobre, ele é num fio que vai na velocidade da luz. Por isso que passa no oceano, Inaê. Aí o negócio não carrega um segundo. Pô, você pode esperar ele lá na Europa e voltar. E aí nós estamos falando de uma tecnologia que está se desenvolvendo, só que ela é digital, ela tem cada vez mais invenções, mais contribuições de pesquisadores, de pessoas que estão construindo novas coisas ali. Só que diferente do mundo físico, as construções da tecnologia da informação são feitas digitalmente, digitando. Inclusive em latim se dizia assim, né? Um conjunto de instruções, de ordens que eram feitas de forma escrita, era um programa. Então essa tecnologia foi sendo desenvolvida através da programação. É uma lista de instruções para o computador, onde as pessoas vão construindo cada vez mais instruções específicas, que hoje fazem a gente navegar por essas redes interconectadas de uma forma muito mais fluida. Essas redes que formam uma teia que conecta elas entre si, uma web. Uma web que está no mundo inteiro, ela é worldwide. É a World Wide Web. Exatamente. www. O www foi uma dessas contribuições feitas por um cara chamado Tim Berners-Lee.
exatamente ele. Eu conheci ele na universidade. Ele foi responsável por uma invenção que, pela primeira vez, fez com que as pessoas pudessem clicar e ir direto para as informações. Ao invés de você navegar através de instruções e comandos, você clicava num texto e ele abria uma página, por exemplo. Então você tem o menu, né? Você tem essas coisas sendo disponibilizadas para o mundo inteiro. Isso tudo me lembrou, por incrível que pareça, os vikings, cara. É claro, né? Porque tinha uma palavra na língua nórdica que representava a conexão de uma coisa a outra. Por exemplo, uma corrente que era feita de vários aros que estavam interconectados. Em nórdico, isso era link. Foi dado no inglês como link, que é algo que conecta você a uma outra coisa. E na internet existe muitos links, né? Onde você clica que vai te levar para aquele site, para aquele outro lugar. Queria destacar que você vai para outro lugar a partir daquele endereço. Você vai para um site, que em inglês é lugar. Um sítio Olha só, em português. Um sítio da web, cara. um sítio da web. Um lugar nesta teia. Você navega em um navegador e chega em um sítio. Bizarro. O www foi justamente quem trouxe essa coisa de você poder clicar no link. É o que eles chamavam de hipermídia. E esse termo hiper vem do grego, que é ir além, ou ir através. A noção de começo e fim mudou um pouquinho, né? Que você pode ir além, meio que entrar adiante naquele assunto com novas informações. E até o link Fantástico. é uma corrente, né? Até hoje. Nossa, isso eu acho fantástico. A gente falou de estar conectado e essa foi uma invenção conectada, né? Ela foi sendo aperfeiçoada por várias pessoas. Tanto o computador, até surgiu o computador, quantas coisas vieram, e a internet, e depois os programas, e tudo foi se construindo com a colaboração de várias pessoas até dar em hoje, o que a gente tem hoje. Isso mudou para sempre a história da humanidade, o rumo que nós, como seres humanos, tomamos. A partir de agora, a gente está todos conectados. E as pessoas responsáveis por essas criações ainda estão vivas. O Tim Berners-Lee, acho que ele tá lá velhão já, né? Mas, tipo assim, é muito recente, é mais recente do que parece. Nossos avós provavelmente são mais velhos que essas pessoas. Eu acho isso muito foda, velho, porque esbarra numa coisa que eu acho muito interessante. A gente vai ouvindo das invenções ao longo da humanidade e sempre tem essa disputa por quem foi a pessoa que fez aquilo. E a gente vê na internet, ou muitas das coisas da computação, os maiores desenvolvimentos vêm justamente da comunidade, né? Do open source, por exemplo. E como tá mais recente, eu acho que a gente consegue perceber um pouco mais como a história é coletiva, mas às vezes ela vai sendo atribuída para uma pessoa só. Se a gente for olhando ao longo da história, quem tá no poder é quem tem condições de fazer com que se perpetue sua narrativa, né? Então eu acho muito interessante a gente alimentar a nossa visão ao olhar para o passado com essa perspicácia de entender, opa, talvez houveram colaboradores aqui que foram apagados pela história, ou colaboradoras foram apagadas pela história. Eu acho que por estar mais recente é mais fácil da gente entender o que é uma invenção, né? Poxa, que legal esse raciocínio. Gostei bastante. Olha como é um esforço coletivo, velho. Dos Se não vikings. fossem os vikings, a gente não teria os links na internet, cara. Nem o Bluetooth. Sabiam que antigamente, na Roma antiga, muitas das coisas que se faziam como atividade eram fora de casa, né? Porque não tinha a casa como a gente tem hoje. Era um lugar pra você dormir e sair. Então, o trabalho, as atividades sociais eram feitas fora, ou em latim, fores. E um dos lugares mais famosos de Roma como símbolo são as praças, né? Então, eram nas praças que tinham os julgamentos, que tinham os mercados, que tinham as reuniões, os anúncios. Então, a praça ficava do lado de fora, do lado de fores. Eram os fóruns. Em latim, nada mais é do que praça. Por isso que se diz até hoje, onde se era julgado, né? É no fórum ainda. Ou seja, era um lugar lá fora onde os romanos iam interagir com as outras pessoas, né? Era um lugar de cunho totalmente social. Então os romanos navegavam pelos fóruns. Não à toa eu falei que os romanos iam adorar o Reddit, porque tá aí uma rede social que é puramente sobre fóruns, sobre você conversar um com o outro, em comunidades nichadas a seu gosto. Nos anos 80 já existiam fóruns de internet. Olha que loucura. Olha como o ser humano começou a ocupar o lugar de dentro agora, né? Mas nesse impulso. É o mesmo impulso, só que num outro meio, num outro mundo. Eu lembro de um conceito, cara, que meu professor falou na faculdade, professor Martinuso, um salve, inclusive, de que o mundo virtual
a gente deve tratar ele como um cômodo a mais na nossa casa. Quando você pega o seu celular ou quando você entra no computador, você tá indo para um lugar. E é o mundo, que nesse caso é um mundo virtual. Eu enxergo isso muito facilmente se conectando com esse impulso do ser humano de criar um fórum no começo da internet, de querer se conectar, de querer ir para aquele espaço onde tem outras pessoas virtuais também. A própria palavra virtual vem de virtus, no latim, e significa algo em potência, algo que pode vir a ser. Isso, com o tempo, ganhou o significado de algo que é em potência, mas não é no nome, né? Algo virtual. Com o mundo digital, passou a ser algo que era materializado através de um software, de uma tela. Não era fisicamente, mas era a partir daquele dispositivo, daquele programa. Caraca. Então é um mundo virtual. O virtual passou por uma noção mais de essência das coisas, né? E com o tempo, a representação de algo que existe mais em conceito do que em realidade, né? A palavra virtude também vem de virtus. Meio que compartilham desse significado de uma potência de algo. Nossa, uma potência, uma virtude. Uhum. Alguém que é virtuoso. Pô, muito legal. Então a gente tem agora o mundo virtual criado, sendo habitado, começando a ser habitado, né? Por essas interações humanas. O fórum mesmo é um formato de interação na web, né? Na internet, que foi responsável por trazer muitos dos conceitos que a gente usa até hoje. Cara, a gente não escolhe uma foto pra colocar no nosso usuário, seria uma forma da gente ser representado ali no mundo digital. O hinduísmo tem um conceito que eles queriam dizer a representação de um deus na Terra. O deus Vishnu, ele seria representado aqui de diversas formas, em forma de animal, em forma de ser humano. E aí eles usavam uma palavra pra essa representação, que séculos depois, poetas usaram pra falar sobre a representação do que tava no campo do virtual pra vir pro real. Era a palavra avatar. E aí, cara, a gente escolhe no fórum e nas redes um avatar. Ou seja, algo que vai te representar ali. Olha. Somos todos deuses. O avatar. O que mais que os fóruns deram início aí e perpetuou-se ao longo da história das redes? Tem um que eu gosto e desgosto, cara. Vocês sabem que eu odeio quando alguém revela uma parte de uma série, de um livro, de um filme, de um jogo, Sim. sem que eu tenha visto ainda. Uhum. Isso arruina a minha experiência. Nos fóruns antigos, você tinha uma programação que você conseguiria fazer uma postagem, abrir e fechar como um spoiler. Então, se tinha uma informação que nem todo mundo precisava ver, ou talvez alguns não gostariam de ver, você colocava no código de spoiler e na hora que você postava, ela ficava com um botão que abria e fechava. Cara. Spoiler é uma coisa? A única coisa que eu conheço de spoiler é nos carros de Fórmula 1 que tem aquele troço que abre e fecha, mas deve ser uma palavra em inglês. Que massa, véi. Conta aí pra gente. É, boa. Tinha também você ter o seu nome ali, né? Ou a representação do seu nome. Tinha uma palavra no inglês antigo que era ek, que era pra falar de outro. Então, o seu outro nome, eles falavam que era o seu ek name. Porque coloca o N, né, quando é antes de uma vogal. E aí era o seu nickname. Caramba. Era o seu nickname. Nossa. Isso pega muito. Era o seu nick. É um outro nome aí que você tem. Exatamente. É o vulgo. É o vulgo. É o vulgo. Traduzindo aí Aí, pra geração Z. Igual William vira Bill, James vira Jim, Richard vira Dick. He has a nickname. Nossa, cara. Então eu tenho uma Nossa. pergunta pra vocês. Ai, meu Deus. Qual que foi o melhor nick que vocês já tiveram ao longo da história de vocês? nas redes? Sinistrim. Lenny Bean. Eu não sei qual que foi o meu, velho. Eu perguntei, achei que vocês iam demorar mais pra eu Ah. poder pensar. Eu jogava Transformice, jogo dos ratinhos. O jogo dos O ratos. jogo. Vocês viviam nisso. Tinha uma vida virtual, meu amigo. E o meu user, meu nick era Lenny Bean. Não sei de onde eu tirei isso. E foi dar em projetos do Cauê. Aí, Olha ó. que coisa maravilhosa. Eu sempre achei muito original esse nome. Eu sempre gostei muito de Lenny Bean. Quando a gente foi fazer a série, eu falei, pô, Cauê, você se importa de a gente usar Lenny Bean? Eu acho tão bom. Grande detetive. Ouvi um negócio aqui no fundo da minha mente. Mas eu fico dividido entre Sinistrim,
Porque o Dan na escola era cabeludão e tal, e a gente pintava o cabelo de vermelho na época, usava All-Star e tinha banda. Então o Dan era conhecido como Sinistro e eu era o irmãozinho do Dan, então eu era o Isso é Sinistrinho. muito fofo, Adoro velho. essa história, velho. Mas eu também tinha nos jogos o Kai. K-A-Y, né? O Kai era o Kainan estilizado, então era Kai. Eu acho que o mais legal que eu já fiz, mas não fui eu que fiz, teoricamente, foi a Menaí. Nossa, muito bom. No Isso é Lineage. fantástico. Um dia eu fui tomar açaí e aí eu escrevi meu nome na fichinha, né? Coloquei assim, Inaê, né? Que é o meu nome. Tem 4 letras. Coloquei leitinho, banana, morango. Aí entreguei pra pessoa. Eis que escuto gritando ao longe: Amenaí! Aí eu assim, bom, meu nome é Inaê. Meu Deus. Imagino que não vai ser meu. Depois Amenaí. Meu E veio, Deus. era o meu açaí, velho. Tava lá, Amena- Inaê. O cara tava gritando Amenaí. A Amenaí. pessoa se deu mais trabalho, velho. Cara, tipo, que ordem foi feita nas letras Aham. ali? Aí eu quis eternizar esse momento no Lineage 2. Porra, E eu criei minha Dark Elf. E é um nome muito fantástico pra RPG. Eu usei o Kainan no Mu Online, foi onde começou. Ó, irado. Aí depois eu estilizei pra Kai, onde eu ainda sou conhecido até hoje aí nas Wikipédia de RPG Maker. Tem algum ouvinte aí que era dos fóruns de RPG Maker? Eu nunca tinha falado publicamente que Lenny Bean era meu nome no Transformice. Alguém que jogava Transformice entre 2011 e 2015 Caraca, já pensou e que eu cruzou caminhos com Lenny Bean? Sou eu existo! Véi. Vamos fazer uma corrente aí, gente. Achei massa você falar isso, porque eu acho que não tem representação melhor de um mundo virtual do que o mundo de um MMORPG, onde você interage em tempo real, vive, passa horas, dias com as pessoas. É uma coisa que vai além, né? A tecnologia permitiu com que a gente jogasse junto, cara, pela internet. Olha que fascinante. O que começou com um impulso elétrico virar você morrendo pra um boss. Pois é, velho. Compartilhando aí essas experiências. Perdendo, né? A experiência nesse caso. Isso é a essência da internet. Compartilhar, buscar conexão. E olha aí, essa palavra que legal. Compartilhar. Você está partilhando alguma coisa com outros. O com, nesse caso, se estendendo a outro ser humano. A outros computadores, em outras redes. A sua party. No fundo é isso. Gente, vamos compartilhar as histórias da semana? Eba! O Sérgio tem uma história com a palavra postagem. Ele começa assim: eu segui um menino no Insta. Ele meio que tinha mais de 50 mil seguidores. Ok. Bom. Aí eu respondi os stories dele, mó na zoeira. I want to make you mine, da música da Ariana Grande, eu acho. Aí eu fui apagar, mas na hora eu fui cancelar o envio. E acabei clicando errado e apaguei pra mim. Se arrependeu e apagou errado, Sérgio. Na hora fiquei desacreditado. Porém, pensei que ele nem ia ver, porque tinha muito seguidor. No dia seguinte, percebi que ele respondeu com: que susto, kkkkkkkk. Uai. Fim da história. Sérgio, Sérgio! calma. Você conseguiu o que você queria. A resposta. Agora, que susto. O que isso quer dizer? Não, kkkk não foi uma resposta ruim. Uma resposta ruim seria uma não resposta. Isso. Exatamente. Não resposta. Ou um sai daqui, sei lá, qualquer coisa. Um what the fuck, ou uma interrogação. É. Sérgio, isso foi um sinal verde, cara. Investe, Sérgio, que isso? Make ele yours. Vai. Só vai, Sérgio. Ó, eu tenho uma história do Abel sobre a palavra rede. Oi, meu nome é Abel, minha história é sobre uma rede de pesca que envolve suspense, comédia e romance. KKKK. Eu, minha família e alguns amigos fomos acampar em uma praia um pouco isolada em Mangaratiba, interior do Rio. Durante toda a noite ficamos tentando pescar com uma rede, tarrafa, mas não pegamos nada e fizemos um churrasco mesmo com uma carne que levamos. Basicamente, mas toda a história de pescaria, né? É, né? É bom que o plano B tá sempre garantido, velho. Mas quando amanheceu, tinha várias manjubinhas pulando para a areia. Sei que na hora nós só aproveitamos e pegamos várias sacolas de manjubim e fritamos um monte. Na hora do almoço, a guarda costeira foi até essa praia, pois tinha um restaurante. E puxamos papo sobre aquilo. No fim das contas, eles falaram que naquela praia era proibido pescar. E também não podia fazer churrasco e nem acampar. KKKK. Eles foram os piores. Minha mãe, desesperada, começou a chorar e falou tudo de uma vez. KKK. Meu Deus. Os guardas foram até onde a gente acampou, falou que tínhamos que desmontar tudo e só não ia aplicar a multa, pois a placa alertando das proibições estava cheia de mato. As manjubinhas estavam fritas, né, também, vale dizer. Minha irmã deu umas manjubinhas que ela tinha fritado para eles e pegou o contato de um deles. Hoje eles são casados e têm 2 filhos. O apelido mais velho é Manjubinha.
Meu amigo, isso é uma série completa. 3 temporadas, velho. Manjuba, the series. Eu não esperava que essa história de pescador fosse dar nisso, cara. Um abraço, Abel, pra você, pra sua irmã, pro esposo dela e pro E Manjubinha. por uma chubinha, velho. Satisfação demais. E pra Guarda Costeira do Rio de Janeiro que proporcionou esse encontro romântico. Pois eu tenho uma história do Arthur sobre a palavra close friends. Lá vem. Em 2023, eu curti pela primeira vez o carnaval. Eu estava namorando até o primeiro dia de carnaval, quando me chega uma mensagem anônima no Instagram, dizendo que o meu namorado estava me traindo. Fui atrás e achei. Eu passei somente o primeiro dia do carnaval namorando. Dei a louca nos últimos dias. Uai. Pois ser chifrudo no carnaval é o ó do Borogodó. O ó do Borogodó. Ok, podia ser muitas outras coisas, né? Mas Não, pera essa expressão aí. Esse carnaval foi em 1933. Até aí tudo ok, eu sumi o carnaval inteiro, aproveitei tanto e eu tirei uma foto bem Megan Fox na frente do espelho. Ok. Véi, eu ia postar nos melhores amigos do Close Friends pro meu ex ver e eu acabei postando para todos verem. Deus. Mais da metade da minha família, amigos, colegas de profissão viram a foto. Mesmo com isso acontecido, esse foi o melhor carnaval da minha vida. E uma coisa eu posso falar, é que eu sempre verifico tudo que eu vou enviar e postar depois dessa humilhação. Nossa, Arthur. Pelo menos foi um bom carnaval, né? Aí, ó, faz ele pensar antes de postar. Se você quiser mandar a sua história, fica de olho no perfil do Mostrando a Língua para as palavras da semana. O meu espaço, o meu log de fotos, um mural de recados ou um vídeo instantâneo. Agora, é você mesmo que transmite sinais de quem você é ou aparenta ser. No mundo virtual, as conexões tornam-se reais. Relações com outros avatares, criando links e conhecendo pessoas. Tem uma rede que ficou muito famosa nos primórdios ali dos serviços de internet. A Microsoft, que é uma empresa gigantesca do ramo dos computadores, começou a investir em serviços de internet e cobrar por isso. Então tinha serviço de assinatura, de internet de escada, né? Mas também tinha a rede da Microsoft, que oferecia serviços como hospedagem de e-mail, notícias ou mesmo um serviço de mensagens instantâneas. Ou seja, todo mundo que fazia parte daquele serviço da rede da Microsoft, né? Ou a Microsoft Network, podia usar o Microsoft Network Messenger, o MSN. Cara, essa é muito legal, véi. Eu queria muito ter vivido o MSN. Ai, Naná, foi muito bom, cara. Sinto muitas saudades. Era muito legal porque ali a gente já tinha, então, a network, né? A internet como serviços sendo oferecidos, né? E esse serviço de mensagem instantânea, pra gente hoje é algo totalmente normal, mas naquela época era algo revolucionário. Você poder mandar uma mensagem pra pessoa sem precisar ligar pro telefone da casa dela, era uma mensagem instantânea, tanto que era Instant Messenger, né? Tipo, olha, a empresa se orgulhando de ter uma rede interna. Isso evoluiu com o passar do tempo, né? Mas evoluiu assim, com uma rapidez absurda. Foram surgindo várias redes, né? Várias instâncias do ser humano poder compartilhar as coisas diferentes, né? Isso é muito legal, véi. Foram vários espaços sendo criados virtualmente, as pessoas irem acessando e explorando neles coisas diferentes, né? Trocando informações, né? Ah, tinha uns que eu queria ter experimentado aí. Tipo, a melhor rede social de todos, Inaí. Que você acredita que vai voltar ainda, Kainan? Ah, bicho, ele me ilude, mas eu acredito, cara. Já pensou? O Orkut, cara, que leva o nome do próprio criador, né? O nome do cara é Orkut, um outro nome muito complexo, mas é um programador turco que, se não me engano, trabalhava no Google na época. Fez uma redezinha ali, ele configurou um site, uma forma de você logar e tal. Pensou numa forma de compartilhar interesse através de comunidades, mini fóruns. E aí esse negócio explodiu no mundo, especialmente no Brasil, cara. Que da Que hora. massa. O Brasil, se não me engano, foi o grande responsável por manter o Orkut depois que ele já tinha caído em vários outros lugares. E o criador criou vínculos com o Brasil, se apaixonou pelo Brasil, não sei se veio morar aqui. Mas tem uma coisa assim, muito foda. Que querido, velho. Traga o Orkut de volta. Orkut, traz o Orkut aí pra gente de novo. Come to Brazil. Eu cheguei a ter Orkut, velho. É verdade. Eu jogava Colheita Feliz. Nossa, Uma Cauê. febre no Brasil.
Uma outra rede contemporânea aí do Orkut, mas que acho que era mais usada na gringa, era o MySpace, né? Literalmente o seu espaço. Exatamente, o seu espaço na internet. Você podia fazer uma coletânea ali de fotos. A música também ficou muito forte no MySpace, né? Isso vai mostrando um pouco do reflexo das pessoas quererem se afirmar, né? Estarem criando um espaço pra mostrarem quem elas são, da forma como elas querem. Isso fortaleceu outras valências em redes diferentes, né? Depois do MySpace, depois do Orkut. Tinha o Fotolog também, que era literalmente um log de fotos, né? Um registro através de fotos. Então você ia postando, pessoas entravam no seu Fotolog e iam comentar. No Brasil ficou muito famoso o Flogão, que era a versão BR, era a versão canarinho pistola. E eu tinha o Flogão sinistrinho. Aí, ó. Ah, garoto. E da banda Dark Angels também, ó, quem lembra? Que apesar desse nome gótico, era um cover de Red Hot. Ah, Eu descobri recentemente que existia nas universidades estadunidenses um livro que era tipo um anuário acadêmico e que tinha o rosto dos alunos, de quem estudava nas universidades. E aí houveram 2 amigos que fundaram uma rede que levou o nome desse livro, que era o livro dos rostos, era o Facebook. Nossa. caramba, tem até filme desse aí. The Social Network. Bom filme, cara. É um bom filme mesmo. Ainda não assisti, preciso assistir, velho. Caramba. Calma aí. Titanic, Social Network. Você assistiu Avatar? Assisti Avatar, pelo menos. Então equilibrando tá aí bom. o karma. O Facebook, meu amigo, que foi o grande responsável por acabar com o Orkut. Então, Mark Zuckerberg, ó, tem mais essa aí na sua conta. Ficou feio. E o Facebook traz muito essa coisa do ego, assim, era no que você está pensando. Então ele dava a ilusão para o ser humano de que a sua opinião importa, que você tem que compartilhar ela na internet. E aí a gente tem esse salto de não só você criar o seu mundinho ali, como você se dar cada vez mais importância e publicar as suas coisas. Isso me lembra de outra rede social que é inspirada no som que os passarinhos fazem. Que era uma rede de microblogs, onde as pessoas escreveriam pequenos posts sobre o que elas estavam pensando. E o som do passarinho em inglês é um tweet. Ah, Então as pessoas fariam pequenos tweets falando Mano. o que elas estavam pensando e virou o Twitter. Falecido Twitter, né? Que agora é... mas isso aí... Olha que engraçado, a gente falou no episódio passado da evolução da imagem pra imagem entrar em movimento. A gente tem uma outra rede social onde você pode, no caso, compartilhar vídeos. E aí, tem a televisão de tubo, que era onde você assistia as coisas no começo das TVs. Você tinha agora uma rede onde você poderia ser a sua própria emissora, o seu próprio canal. Você seria o YouTube. Que inclusive era o slogan de quando eles nasceram. Era YouTube, Broadcast Yourself. Ai, que Nossa, massa. eu lembro disso, cara. Que nasceu como um repositório de vídeos, né? Um site só pra você hospedar vídeos, que era uma coisa muito difícil de se carregar nas primeiras instâncias da internet, mas que depois virou uma coisa por si só, foi comprado pelo Google e explodiu, né? E até hoje tá aí firme e forte. Eu acho o YouTube uma das coisas mais importantes da internet, velho. Aprendi muito com o YouTube, Nossa. eu consumo muito YouTube, eu acho fantástico como eles conseguem investir na própria comunidade de criadores e se perpetuar, né? Se atualizando através das décadas já, né? Nossa, é verdade. E o YouTube nunca sai de moda, né? Se atualiza. Fez 20 anos agora, né, velho? Ah, que massa, é verdade. Parabéns, YouTube. É recente. E aí nós temos uma rede que nasce já vinculada à internet móvel, né? Internet no celular, onde estavam presentes vários elementos que até então não estavam em um só dispositivo. Um deles a câmera. E aí, inspirado nas câmeras instantâneas dos anos 70, 80, né? Nas Polaroids, nas Instacams, você tem a postagem instantânea em fotos. Você tem um Instagram, o Instagram. Instagram que tem os... Stories. Exatamente, que foi adaptado de uma outra rede. A ideia era você conversar por fotos, por momentos, snaps. Fazer um chat pelos snaps, era o Snapchat. Você Que conseguia massa. capturar aquilo ali e mandar um texto junto e conversar de uma forma nova. Pois é, E velho. que ia desaparecer em 24 horas, Isso né? é muito louco. Então aliás, alguns eram de visualização instantânea, né? Mas se você postasse no seu story, a história do seu dia, ela duraria 24 horas. E olha que doido. Qual que é a logo do Snapchat? Um fantasminha. Fantasminha. Algo que aparece e some. Nossa, Cauê.
Eu sabia que vocês iam ter essa reação. Snap. Eu nunca tinha entendido por que era um fantasma, cara. Nossa, o fantasma me deixou boladíssimo. Uma outra plataforma que foi inovadora, disruptiva e cujo formato foi copiado, de vídeos instantâneos, né? Vídeos que duram segundos, né? Como as batidas de um relógio. TikTok. O TikTok. Eu, como geração Z, posso alegar que o TikTok é muito legal, gente. A Inaê é hipster do TikTok, tá? Eu sou da época que o TikTok era Musical.ly. Era quase o Vine, na verdade, parando pra pensar. Mas era mais voltado pra dancinhas. Só que tinha a lógica da timeline infinita, né? É a mesma timeline que a gente tem hoje no TikTok. Eu usava muito, gente. Eu fazia transições, eu fazia... vídeos dançando. A Larissa Manoela era muito famosa no Musical.ly. Era essa geração Z mesmo. Caraca. Começando. Então tinha esse fundo musical, então, né? De dança e tal. Por isso Musical.ly. Isso. E aí evoluiu. A empresa que era dona do Musical.ly fez o TikTok. E aí é onde a gente tá hoje na humanidade. Entenderam o que funcionava, pegaram o que havia de melhor e transformaram e fizeram simplesmente uma plataforma que revolucionou a indústria, o mercado de influência. E o Instagram também pegou, né? Olha só que loucura. A lógica da competitividade é essa, né? Dos empreendedores. É você adaptar o que funciona e a indústria vai seguindo. Posso fazer um link? Existe uma outra rede social onde você pode literalmente fazer links, fazer conexões com outras pessoas de áreas profissionais semelhantes à sua. Aí você se conecta, se liga a essas pessoas. É a plataforma onde você vai estar LinkedIn. É o LinkedIn. Você falou mais cedo do Reddit, né? Uma rede baseada em fóruns, em comunidades. E esses dias a gente foi se tocar, né? Que é Reddit, né? Tipo, você leu? Eu li. I read it. I read it. Caramba, velho. Muito doido, Isso é muito doido pra mim ainda. I read it. E tem esse senso de comunidade, né? Nos upvotes lá, você vota nos comentários, eles ganham mais ou menos tração. Acho que guarda muito dessa sensação dos primórdios da internet. Eu sinto isso. O foco tá muito mais na mensagem, não em quem tá falando. Reddit. I read it. Bom, falamos das redes, cada uma surgiu de forma única, né? Inovando, trazendo novos ou reaproveitando conceitos, né? Mas todos baseados no comportamento social, na vontade de compartilhar, ligando todos nós. E fomos encontrando formas específicas que se diluiu em redes diferentes, né? Foto, vídeo, mensagem. Exatamente, são coisas que o ser humano está colocando ali naquele meio, né? Está alimentando aquele meio com essas coisas. Não é à toa que a gente tem a palavra feed, né? Que vem de uma terminologia de uma invenção, um protocolo de internet que foi inventado, mas que tem essa ideia de alimentar um site, um lugar, com informações diversas. Aí hoje a gente tem um feed com vídeo, com foto, com texto, tudo junto, né? E a gente alimenta o feed literalmente compartilhando, né? Fazendo algo ou querendo trazer algo ao olhar público. A gente tinha uma palavra no latim para o povo, né? Para todos nós, que seria o populus. E aí você fazer algo se tornar para o populus, para o povo, era fazer aquilo se tornar públicos. E aí o ato de você compartilhar alguma coisa para o público é publicar aquilo. Tá fazendo uma publicação. Nossa. E hoje uma publicação que tem um público-alvo como foco é uma publicidade. Virou a publi, hashtag publi. Você quer alcançar alguma coisa específica, né? É o conceito da publicidade aplicado numa publicação. Ó, que mistura de conceitos. Ou você pode fazer um post só para os seus amigos mais próximos, né? Seus close friends. Eu tenho uma excelente curiosidade pra falar sobre o Close Friends. Eu tinha um perfil privado. E aí, eu escolhi um nome pra esse perfil, fazendo um trocadilho com o meu nome, né? Eu pensei, Cauê, Cal... Já sei. Cauwave. É a onda do Cauê, porra. E aí, por acaso, eu botei o nome desse meu Close Friends na minha conta do TikTok. E aí, certo dia... Kainan, você decidiu pegar o meu celular pra gravar um vídeo. E eu gravei diretamente no seu TikTok, cara. E eu postei. Postou! Fez uma postagem. Esse vídeo, tá? E a gente tornou público essa brincadeira. O vídeo do Ray-Ban. Caraca. Que nessa época o Kainan não tinha TikTok.
Você pegou o celular de alguém que tinha TikTok e falou, deixa eu ver um negócio aí. Rapaz, vimos. Vimos, viu? E o resto é story, meu amigo. E aí encontramos muitas pessoas que, curiosamente, gostaram do que a gente fazia de se surpreender com palavras, cara. Pois é, véi. A gente encontrou vários companheiros, vários sócios do latim. Sócios significa companheiro, deu em sócio, mas também tem a ver com o verbo sequi, do latim, que significa seguir. Tem a ver com a palavra seguidor. Olha só, véi. Muito lindo, cara. As pessoas que te acompanham, quem se associa a você. Associar, Cauê, tornar-se sócio. Que maneiro, véi. Muito boa, né? Juntos, formando uma sociedade. Que lindo. Olha como a gente volta lá pro ser humano que não vive sozinho, que precisa de sócios, de pessoas para compartilhar a jornada. Uma relação social. Na necessidade de informação, transmitindo ou recebendo, caminhamos cada vez mais rápido. Com o que eu tenho alimentado meu feed? Quem são meus amigos próximos? No mundo em que a mercadoria é a nossa atenção, temos andado talvez muito distraídos. Será que precisamos ser mais sociais? Até semana que vem. O Mostrando a Língua é uma produção do K-Wave. Todas as narrações imersivas são interpretações artísticas livres e podem conter divergências históricas. Quer mandar a sua história? Se liga nas palavras da semana pelo nosso Instagram e mande para o nosso e-mail. As informações estão na descrição do episódio. Ah, minha Siri é maluca. Foi a minha. Ah, foi? Ah lá. Nada. Não é só a minha. Isso, véi. É o computador da Apple. Ela sim vai falar de mim, não? A máquina do Alan Turing era melhor que a Siri, velho.